A máquina. Ok, está gravando. Aqui está a matéria da P1. tá desde o começo refeito aqui. Então, aí quem quiser tirar xerox pega com ele lá completo. Os pedacinhos que foram ficando tá quase igual, teve pouca correção. Então, se você já tirou xerox de algum outro pedaço, você pode ver só o que tem de novo, xerox. E tem no Classroom, PDF sempre atualizado, tudinho. Tem uma outra cópia disso com o João Matheus. Aí vocês podem ver com ele também. Hoje a gente vai para os porcos ordenados. Ah, não, é corpos, peraí. Corpos ordenados. Que é uma das coisas que a reta real é. E a gente tem que entender exatamente o que é isso. A ideia é muito simples. É um corpo, a gente já sabe o que é um corpo, é uma estrutura algébrica, que tem uma ordem. E essa ordem é compatível com as operações. Então é essencialmente o cenário onde você tem aquelas coisinhas do tipo, você sabe que A é menor do que B, aí você soma a mesma coisa dos dois lados, mantém a desigualdade. É a abstração dessas coisas que a gente faz. Aqui começa a ficar com cara de análise. Aqui é onde começa a ter a cara de análise, quando a gente enfia a ordem junto com álgebra. Então, e a seção, para quem quiser acompanhar nas notas de aula, é a subseção 070, tá? Que está na página 59. Página 59. Tudo que eu vou falar tá lá. Então, se não quiser copiar, aquela coisa, tá aqui. Ué, vai assistir a análise? Não, senhor. Sorte sua. Então, definição. Um corpo ordenado, um corpo K munido de uma relação de ordem, colocar assim, total, é chamado de corpo ordenado. Corpo ordenado se essas duas coisas acontecem. Primeira é que para qualquer Azinho, Bzinho e Czinho no corpo, se você tiver A menor do que B, e aí você soma a mesma coisa dos dois lados, a desigualdade se mantém. E para todo A e B que você pega no corpo, se você souber que ambos são maiores do que zero, então o produto deles também vai ser maior do que zero. Então, essencialmente, um corpo ordenado, você tem um corpo com uma ordem onde você sabe que você pode fazer isso. Meio que, tipo assim, todos os argumentos que a gente faz com ordem, quando está mexendo com números reais, coisas do tipo, no fundo sai disso aqui. Tudo sai disso. E aí meio que a gente vai, nessa aula eu vou dar uma explicada como que funciona isso, tá bom? Para começar, tem um exercício. No texto ele está com 2 estrelas, ele é o exercício... Os números assustam, né? 84. Mas é o que eu estava falando. Acho que eu falei com o João. Tem muito exercício, mas se vocês pararem para ver, eles não são tão difíceis assim. São muitos exercícios medianos. Então é mais de exercício físico mesmo. Eita!
Ah, melhorou. Isso aqui é essencialmente o jeito que está no Elon, mas às vezes é útil. Então, dado um corpo K, mostre que K admite uma ordem tal que isso aqui é corpo ordenado, C e somente C, C e somente C, existe um subconjunto P contido em K, tal que x mais y e xy pertencem a P, sempre que xy pertence a P, e tal que para todo x que pertence a K, você tenha um desses dois casos, ou x é zero, ou x pertence a P, ou menos x pertence a P. Explicando a moral da história desse exercício. Na vida, quando aparece um corpo com uma ordem, você quer mostrar que ele é um corpo ordenado, é um porre você mostrar que é um corpo ordenado verificando isso. Mas é um pouco mais fácil se você parar para verificar se existe um subconjunto P dessa forma. P de positivo. Então, o que a gente está dizendo aqui é que sempre que x e y pertencem ao conjunto das coisas que você está xingando como positivo, a soma deles vai ser positiva e o produto também vai ser. Em algum sentido, parece que está aqui. Então, a ideia é só mostrar que se um corpo é ordenado, então se um corpo tem um negócio assim, então tem uma família, tem um subconjunto P com essas propriedades. Então, a ida, você vai pegar e definir quem é P, os positivos. Então, você vai fazer P assim, x pertence a K tal que x maior que o zero do corpo. Esse casinho eu estou pendurando só para dizer que é o zero do corpo, porque ainda não é o número, conjunto dos reais de verdade, então eu vou ser bem chato pendurando essas coisas aqui. Então, para a ida, você mostra que esse aqui funciona. E aí, para a volta, se você tem um negócio que funciona assim, você quer definir uma ordem. Aí a gente volta para o ensino médio. Eu quero dizer quando que x é menor do que y. Isso é a mesma coisa que dizer que y menos x é maior que zero. Se o conjunto dos positivos vai ser o conjunto das coisas que são maiores que zero, então, para a volta, você simplesmente define isso. Defina x menor que y como sendo sinônimo de você dizer que y menos x pertence a P. Se você fizer isso, essa ordem vai ter exatamente essas duas propriedades. Por causa disso. É um exercíciozinho legal. Tá? Eu gosto de fazer dessa forma por conta do seguinte. Na hora de usar, a gente usa isso. Na hora de provar que alguma coisa é um corpo ordenado, é mais fácil usar isso. Então, no dia a dia, quando a gente for provar as coisas, a gente só vai usar essas duas condições. E isso aqui quase nunca. Isso aqui a gente só usa quando precisa, por exemplo, mostrar que uma coisa é um corpo ordenado. Por exemplo, primeiro exemplo de um corpo ordenado, racionais. Então, os racionais
que são um corpo ordenado. Aí é aquela coisa, eu quero dizer quando que uma fração é menor que outra fração. Aí fica naquela coisa, putz, joguinho, vou ter que fazer os casos para definir como que é um joguinho de sinal, não sei o quê. É um porre isso. Mas se você parar para pensar que basta você definir quais vão ser as frações positivas, fica bem mais fácil. Então, vamos definir esse P aqui. Eu quero definir o conjunto das frações que vão ser positivas. Para ser positivo, eu quero que seja uma fração maior que zero, essencialmente, né? Só que vamos ver, tem essencialmente dois casos. Se aqui for um número maior, aqui sempre tem que ser diferente de zero. Se aqui for maior que zero e aqui maior que zero, beleza. Mas se aqui for menor que zero e aqui for menor que zero, também está ótimo, porque troca o sinal. Então, olha só. Bota assim. E isso aqui está honesto, porque você dizer isso está acontecendo em Z. Então você está de fato definindo uma coisa sem usar a informação que você já tem. Eu não estou definindo, pega as frações que são maiores que zero. Seria circular. Porque eu ia estar usando a definição da ordem dos racionais para definir a ordem dos racionais. Aqui a gente está usando a ordem em Z. Nesse sentido é honesto. Tudo bem? Então a gente definiu essa coisa. E agora, note que P tem as propriedades do exercício anterior. Propriedades do exercício anterior. É só continha mesmo. Eu vou fazer o começo. Pega x igual a sobre b, y igual a c sobre d, certo? Com x e y pertencentes a P. A gente quer mostrar, uma coisa que a gente tem que mostrar é que a soma pertence a P. Depois que o produto pertence a P, depois que dada qualquer coisa no corpo, ou essa coisa é zero, ou essa coisa pertence a P, ou menos ela pertence a P. Então vamos ver. Vou fazer a soma com vocês. A sobre B mais C sobre D. Isso aqui é igual a BD. E aqui é AD mais BC. Até aqui tudo bem? Fiz certo, né? Fiz, ótimo. Obrigado. Tá. Agora vamos ver. Para isso aqui pertencer a P, eu não sei se pertence, eu tenho que checar se, quando eu faço o produto da coisa que está em cima, vezes a coisa que está embaixo, é maior que zero. Só que se você faz a distributiva aqui, isso fica AD ao quadrado B mais B ao quadrado DC, certo? Fiz AD vezes BD, então fica AD ao quadrado B, e aqui B vezes BD fica B ao quadrado DC. Bom, B é diferente de zero. D é diferente de zero. Então, B ao quadrado, D ao quadrado vai ser positivo. Agora, AB pertence a P. Então, aqui é uma coisa positiva vezes uma coisa positiva, nos inteiros. Então, isso é positivo também. Então, isso aqui é maior que zero. Aqui é a mesma coisa, um negócio ao quadrado vezes um negócio que é maior que zero, porque por hipótese CD é tal que C vezes D é positivo, então aqui também é.
Aqui argumentando nos inteiros, que a gente pode usar propriedades dos inteiros, não precisa provar coisa nos inteiros. Então, uma coisa positiva nos inteiros, mas outra coisa positiva nos inteiros é positiva nos inteiros. Então, mostramos que isso vezes isso é maior que zero. Foi. Multiplicação é análogo. E se uma fração não é zero, e ela não é positiva, então é porque ou em cima é negativo e embaixo é positivo, ou vice-versa. Mas se você multiplicar por menos, você corrige isso. Então, foi. Fiz um exercício para você. Tá, mas exercício complete. Tá? E aí, bom... O 3 eu não entendi, o produto eu entendi. O 2, né, que você mostrava. Ah, tá. Essa terceira condição? Vamos lá. Pega uma fração da forma A sobre B. Se ela for zero, ótimo. Então, ignora esse caso. Se não é esse caso, então é porque ou esse aqui ou pertence ou não. Se pertence, ótimo. Se não pertence, é porque você está com A vezes B menor do que zero. Se você agora pegar e fazer menos A sobre B, o menos A vezes B vai ser maior que zero. E aí foi. Então, de fato, ou esse caso acontece, ou esse caso acontece, ou esse caso acontece. Tá bom? Tudo bem? E aí, bom, uma vez que a gente tem isso, a gente verifica como que é a relação de desigualdade entre frações. Uma fração A sobre B é menor que uma fração C sobre D, C e somente C. Quando você faz a diferença desse negócio aqui, C sobre D menos A sobre B, isso aqui pertence a esse Pzinho. Mas aí quando você abrir o que é essa continha, você vai tendo toda uma condiçãozinha de desigualdade, tá? E chega no que vocês já sabem. Tá? No texto tem mais detalhes. É só para dar um exemplo. Tá é análise na reta, não análise nos racionais. Então a gente não vai gastar tanto tempo assim com os racionais. Mas até aqui, beleza? Tá. Então, agora a gente vai começar a ver o tipo de coisa que simplesmente a gente assumindo que um corpo é ordenado, a gente consegue fazer. E assim, é assustador que o que eu vou escrever aqui parece uma coisa extremamente idiota, extremamente, porra, mas isso não é óbvio? E assim, tá na seara, virei a Priscila falando seara agora, tá na seara das coisas que indicam que a gente está no caminho certo, de que a análise está realmente formalizando as coisas como a gente gostaria, que é mostrar que zero é menor do que 1. Mas isso aqui realmente fundamental. Quando alguém pergunta, qual é a sua desigualdade favorita? A minha é essa, tipo, num corpo ordenado, o zero é menor que 1. Parece extremamente idiota, né? Porra, mas não é óbvio. Não precisava ser. Mas por culpa disso aqui, se você tem um corpo que tem uma ordem, isso tem que acontecer. Uma ordem que satisfaz isso aqui. Em particular, para vocês verem como isso aqui é engraçado, quem fez estruturas algébricas sabe que existem corpos que são finitos. Né? Os ZPs da vida. Você pega
as classes de restos com P'. Você pega, por exemplo, Z quocientado por 3Z, que é aquela coisa do 0 barra, 1 barra, 2 barra. Isso aqui é um corpo finito. Aí você fala, putz, será que dá para colocar uma ordem nesse corpo que torna ele um corpo ordenado? Não. Porque se 0 é menor que 1, 1 vai ser menor que 2, 2 vai ser menor que 3, e por ser um corpo você vai poder somar de novo. Então você teria que ter um 4 lá dentro. Aqui não tem. Você teria que ter um 5, porque se você soma 1, você sempre está conseguindo uma coisa maior. E aqui é finito. Corpos ordenados são obrigatoriamente infinitos. Por culpa disso. Outra coisa, quem conhece os complexos... Ah, porra, os complexos contêm os racionais, deve ter uma ordem que dá para fazer. Eu vi que tem análise complexa, né, professor? Tem função de... Tem análise nos complexos. Deve fazer uma coisa parecida? Não. Porque se você está num corpo ordenado, a gente vai ver que qualquer x que você pega... Se você faz x vezes x, isso vai ter que ser maior ou igual que 0. Como 0 é menor que 1, menos 1 vai ter que ser menor que 0. Nos complexos, você tem i. I vezes i é menos 1. Então, seria uma coisa que é ao quadrado, é menos 1 que é menor que 0. Não pode. Não tem uma ordem. Na subseção, na parte extra dessa aula, no texto, isso aqui está explicado com mais calma, se vocês quiserem olhar. Mas, tipo, isso aqui é realmente um negócio assustadoramente poderoso, 0 ser menor que 1. São consequências, assim, inimagináveis de uma coisa tão banal. Eu gosto muito dessa desigualdade. Eu tatuaria essa desigualdade, não tatuaria o infinito, tipo... Sério, 0 menor que 1 é muito mais legal para uma tatuagem do que para infinito. Porra, infinito é mainstream. Tipo, tem, o pessoal na engenharia sabe ou acha que sabe, né? Tipo... Então, esse aqui a pessoa vai falar, poxa, que bobagem, mas você sabe que não. Mas alguém que tem essa tatuagem, eu tô zoando, tipo... Quem? Mas é só brincadeira, viu? Podem tatuar o que vocês quiserem. Só nunca tatuem o meu rosto, por favor. Tá, então, demonstração. Suponha que não. Onde? O que tá? Pode, eu sei o que eu escrevi. Pode perguntar para mim. Esse nome antes do... Dica? A dica da diva. Bom, suponha que não, certo? A ordem é total. Restam 2 casos. Você tem a opção do 0 do corpo ser igual ao 1 do corpo, e você tem a opção do 1 do corpo ser menor que o 0 do corpo. Esse aqui não pode, porque em corpo 0 é diferente de 1. A gente já proibiu esse. Então, se a gente está supondo que não vale esse, é porque vale esse. Ok. Problema agora, eu não devia ter apagado a condição, mas... Too late. A gente sabe que pela condição pela condição 1 de corpo ordenado, a gente tem que, se a gente fizer isso aqui, se a gente somar menos 1 do corpo dos dois lados, disso aqui, a gente vai ficar com menos 1 do corpo
mais 1 do corpo é menor que menos 1 do corpo mais 0. A desigualdade se mantém quando eu somo qualquer coisa dos dois lados. Esse é 0, porque é um cara mais o seu oposto aditivo. Esse aqui é o menos 1 mais o neutro, então estou com 0 menor que menos 1. Ou então a gente simplesmente trocou as posições. Sim, a gente pulou de um lado para o outro trocando o sinal, mas eu não posso fazer essas coisas mais. A gente está em análise, tem que fazer as coisas direitinho com vocês. Pelo menos uma vez. Então 0 é menor que menos 1. Até aí tudo bem, mas vamos escrever assim, ó. Fica mais fácil de ver se eu escrever assim. Menos 1 maior que 0 do corpo. De acordo? Agora, a condição 2 diz que se você tiver duas coisas maiores que 0 e multiplicar, o resultado é maior que 0. Então, se eu fizer menos 1 do corpo vezes menos 1 do corpo, isso aqui tem que se manter maior que 0. Só que menos 1 vezes qualquer coisa é o oposto daquela coisa. Se em particular eu peguei o oposto da mesma coisa, isso aqui dá o original. Isso aqui é 1. 1 do corpo é maior que 0, mas a gente estava supondo que o 1 do corpo era menor que 0. Chegamos a uma contradição. Contradição. É bonitinho, assim, é de boa. Acabou. E aí, parece que não serve para nada esse negócio. 0 menor que 1, porra, mas... Agora vem o teorema. Teorema. Todo corpo ordenado, vou escrever assim, todo corpo ordenado K contém uma cópia de quê? De quê? Não de quê de pergunta, contém uma cópia de quê dos racionais. Aqui esse uma cópia é porque não dá para dizer necessariamente que o que está lá dentro, que os racionais estão lá dentro, mas é como se eu conseguisse construir os racionais dentro do corpo. Então é como se fosse uma cópia. Prova. Eu vou só dar a ideia da coisa, como funciona. O texto está com mais... Calma, porque pra gente o que mais importa é saber o resultado, mas... Vou colocar aqui ideia da prova. Ideia da prova. Bom, a gente tem 0 do corpo menor que 1 do corpo. Se agora a gente somar um dos dois lados, a gente fica com 1 do corpo menor do que 1 mais 1 do corpo. Isso aqui a gente pode definir como sendo o 2 do corpo. O 2 é 1 mais 1. O 1 do corpo é menor que o 2 do corpo. Se eu somar um dos dois lados, eu vou ficar com o 2 do corpo menor que 2 do corpo mais 1 do corpo. Que é, a gente vai chamar isso de como sendo o 3 do corpo. Indutivamente, a gente consegue definir o que seria o número n no corpo para todo n natural. Então a ideia é que se eu pego 19 enquanto número natural, o que é o 19 no corpo? É eu pegar um 1, mais 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 1.
Não, aí foi 20. Tá? Então a gente consegue implementar dessa forma os naturais. Implementou os naturais? Agora você vai definir o que é o menos n no corpo. Você já tem o n. É um corpo, sempre tem inverso aditivo. Você vai pegar o n do corpo que você já sabia e vai fazer o menos no corpo, o inverso aditivo lá. Que vai ser, no fundo, fazer menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1. Pronto, assim temos isso aqui em K para todo M pertencente aos inteiros. Agora a gente tem os inteiros. Como que você faz as frações? MK, como MK pertence a um corpo, se M for diferente de 0, existe MK a menos 1. Existe o inverso multiplicativo. Esse cara, você define isso aqui. Defina o que é o 1 sobre M no corpo. Vai ser o cara que você definia como sendo o M, só que o inverso multiplicativo dele. E agora se você quiser um N sobre M, só multiplicar. Então, não vou gastar a vida de vocês com isso. Mas o importante para a gente é saber que todo corpo ordenado, por mais estranho que seja, ele tem uma cópia dos racionais dentro dele que você constrói assim. Tá? No texto tem uma linguagem um pouco mais formal, usando a noção de morfismo, uma coisa assim. Mas no fundo, se você sabe o que é morfismo de anel, se isso está claro no seu coração, você enxerga que aqui tem um morfismo de anéis escondido. Se você não sabe, pensa, já que não é uma aula de álgebra, você não precisaria saber, pensa que é uma cópia. Tá ótimo. Mas, porra, que grande merda ter uma cópia do quê? Para que serve isso? 2 spoilers. Spoiler. Lá na frente, vulgo semana que vem, a gente vai ter a definição de corpo ordenado completo. E aí eu vou provar para vocês que quaisquer 2 corpos ordenados completos são isomorfos. Como a gente vai fazer isso? A gente vai ter um corpo ordenado completo aqui, vai ter um outro corpo ordenado completo aqui. A princípio eles podiam ter porra nenhuma a ver um com o outro. Mas como eles são ordenados, esse desgraçado tem uma cópiazinha dentro dele do que ele acredita que é o Q de K', e aqui, deixa eu usar outra cor, esse desgraçado aqui tem uma cópia aqui dentro que ele acredita que é o Q, que é o Q de K. Os racionais disso aqui, os racionais disso aqui. Então, como que eu vou montar uma função daqui para cá? Se eu pegar um número que possivelmente não é um racional aqui, um alfa, eu vou olhar todo mundo que está para trás dele, mas todo mundo racional. Porque poderia ser que os pontos pretinhos que estão aqui, que não são dos racionais, esse cara não consegue entender. Mas ele entende quem são os racionais. Se eu falar, pega uma fração aqui. Como que você construiu essa fração? No fundo eu usei esse número inteiro com esse número inteiro, só que eu interpretei somando um umzinho daqui. Beleza, se eu pegar essa mesma receita, eu consigo fazer aqui. Aí você vai pegar esse conjunto de racionais, e aí você vai olhar o conjunto de racionais aqui dentro. O que você vai fazer? Usando a propriedade de completude, você vai definir o supremo dessa coisa.
esse cara vai no supremo desse conjunto. Acabou. Isso vai ser um isomorfismo. Racionais, um dos usos vai ser esse. Ele permite você sincronizar quaisquer dois corpos, por mais estranhos que eles sejam. Você meio que sincroniza eles. Tipo, esse corpo podia estar meio torto, desenhado para lá. Mas eu sei onde está o zero. Então eu já entendi como que é a linha. Tipo isso. E a outra coisa tem a ver com propriedade arquimediana, que no fundo tem a ver com spoiler 2, o fato de que N, quando você faz N no corpo e diz que esse N é ilimitado, isso é equivalente a você dizer que os racionais no corpo são densos. Dados quaisquer dois elementos do corpo, tem um racional no meio. Então, assim, isso aqui parece que é muito óbvio quando a gente está fazendo essa coisa aqui. Pô, é claro que se eu fizer usos naturais, ele vai ser ilimitado. Não precisa. Se for, isso se reflete nisso aqui. Entre quaisquer duas coisas no corpo, tem um racional no meio. Se entre quaisquer duas coisas tem um racional no meio, isso aqui acontece. Esse é o segundo spoiler. Isso aqui é a propriedade arquimediana. A gente vai ver isso na segunda-feira. Segunda-feira, exatamente. Tá, então, por isso é importante saber que tem uma cópia dos racionais em qualquer corpo ordenado. Tá? Não é só porque é bonitinho. Tudo bem até aqui? Tá bom. Deixa eu respirar. Eu esqueço de respirar, eu só falo, né? Falo. Agora, coisinhas que eu acho que vocês gostam. Agora, propriedades. Isso aqui com o tempo é o tipo de coisa que a gente usa para fazer conta e nunca para pensar por que a gente pode fazer essas coisas. E tudo segue das propriedades de corpos ordenados, então sejam... É uma proposição, né? Mas sejam K corpo ordenado, X, Y e Z, elementos do corpo. Então, primeira propriedade, X é maior que zero, C e somente C, menos X é menor que zero. Segunda propriedade, se X maior que zero e Y menor que Z, então XY menor que XZ. Todas as coisas que vocês aprenderam. Ok. Quarta propriedade. X maior que zero. C e somente C. O inverso multiplicativo dele é maior que zero. Quinta propriedade. X diferente do zero implica que o seu quadrado é maior. Sexta propriedade. Se zero for menor, zero do corpo é menor que x, que é menor que y, então zero do corpo é menor que
y menos 1, que é menor que x menos 1. Todas as coisas que eu aposto que vocês, sei lá, aprenderam em introdução ao cálculo, alguma coisa assim, você aprendeu que podia usar. Porque intuitivamente pode, mas agora é aquela coisa, a gente está construindo o bagulho, então a gente tem que ver que a coisa que a gente está construindo de fato satisfaz aquilo que a nossa intuição diz que deveria. Então esse aqui, só vou ler com vocês. Uma coisa é maior que zero, essencialmente se o oposto dela é menor. Espera-se. Se eu tenho uma desigualdade estrita e multiplico dos dois lados por algo positivo, eu não bagunço a desigualdade, ela se mantém. Só que se eu multiplico por uma coisa negativa, eu inverto a ordem. Se uma coisa é maior do que zero, então o inverso multiplicativo dela também é 2 maior que zero, 1 sobre 2 maior que zero. Isso. Se um negócio é diferente de zero, então essa coisa ao quadrado é estritamente positiva. Tá? Em particular, se você só quiser, você pode colocar assim também. X ao quadrado é maior ou igual que zero para todo xzinho. Porque se não é diferente é porque é igual, e se é igual, zero ao quadrado é zero. Então, o único caso onde isso aqui não é maior que zero é quando é igual, em outras palavras. E esse aqui é regra de 3 para desigualdade positiva. X menor que y, então 1 sobre y menor que 1 sobre x. Isso, a gente só vai provar que essas coisas funcionam e tudo vai sair daquelas duas condiçõezinhas. Tudo. A maravilha é isso. Tudo bem? Tá. Então, nem parece aquela disciplina que começou com um desenho de conjunto e função, né? Tipo, eu falei, a coisa vai escalando. Tá, vamos lá. Oi? Sim, pois é. Prova 1 segue da primeira condição. Né? Se você tem x maior do que zero, você pode somar menos x dos dois lados, e aí você fica, meio que esse a gente já fez, então fica x menos x, melhor, menos x mais x tem que ser estritamente maior que menos x mais zero, só que isso aqui é o zero, e isso aqui é menos x. Então, cheguei num lado. No outro, se eu tenho isso, soma x. Se eu tenho isso, soma x dos dois lados, vai ficar x maior que zero. Mesma coisa. Então, de fato, aqui você só precisa daquela coisa da compatibilidade. Segundo e terceiro. Y menor que Z, certo? Só que, usando esse truque que a gente... Se a gente fizer isso aqui, ó. Se a gente soma menos Z, a gente fica com, ou melhor, somar menos Y, fica mais bonitinho. Vai ficar com 0 menor que Z menos Y. E vocês concordam que se eu tenho Z menos Y maior que 0 e eu somar Y, eu fico com a volta. Se eu somar Y. Então, deixa eu fazer assim. Esse aqui é para cá, esse aqui é para cá. Então, essencialmente isso é isso. Então, em outras palavras, se a gente reescrever isso dessa forma, que fica mais bonitinha, Z menos Y maior que 0. Tudo bem? Agora, por 2,
Uma coisa maior que zero multiplicada por outra maior que zero tem que ser maior que zero. Então, se x maior que zero do corpo... é que eu esqueci disso. Então, se você fizer x vezes z menos y, isso vai ser maior que x vezes zero. Num anel, qualquer coisa que você multiplica por zero é zero. Até aqui tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Mesmo? Então a gente está com isso aqui. Somando xy dos dois lados de novo, a gente fica que xz é maior que xy. Ou, se você preferir, xy é menor que xz, que era o que estava escrito ali. Certo? Para o 3, troca por menos x. Se você trocar por menos x, agora a gente vai ter que menos x é maior do que o zero. Porque no 3, o que a gente está supondo? X menor que zero. Mas se uma coisa é menor que zero, o seu oposto é maior. Usando aqui. Então agora a gente pode reaplicar o que a gente fez e dar certo. Porque vai trocar os sinaizinhos. Tudo bem até aqui? Tá. Certo. Eu só não faço mais do pescoço porque eu tenho medo de morrer, mas... Já ouvi dizer que sim, mas pode ser só fake news na internet. Na dúvida eu parei de fazer isso. Não sou tão convicto assim das coisas. 4. Quero mostrar que se uma coisa é maior que zero, então seu inverso multiplicativo é. Estou com preguiça de pensar, peraí, deixa eu olhar aqui. Poxa, que da hora! Legal. Eu tinha esquecido isso. Isso aqui eu tirei do Rudin, tá? O livro do Rudin é um livro famoso de análise, e ele faz essas coisas bem rápidas. Aí eu tirei do Rudin. Então, suponha que não é verdade que isso é maior que zero. Então, suponha que é menor que zero. Então, se a gente fizer pelo item anterior, o item anterior dizia o quê? Se eu tenho uma certa desigualdade e multiplico por algo negativo, no resultado eu inverto a desigualdade. Então, eu tenho por hipótese x maior do que o zero do corpo. É a minha hipótese. Pelo item anterior, se eu multiplicar por x elevado a menos 1, que eu estou supondo que é negativo, a gente vai ficar com isso aqui. X vezes qualquer coisa vezes zero é zero. Um elemento vezes o seu inverso multiplicativo é 1. Chegamos à conclusão de que o 1 do corpo é menor do que zero. A gente já viu que isso não pode acontecer. Eu adoro essa desigualdade. Absurdo. Portanto, o que resta é dizer que o inverso multiplicativo tem que ser maior do que zero. A rigor, uma vez que a gente está negando esse, a gente teria que considerar o caso onde é menor ou igual. Só que igual a zero não pode ser porque é inverso de uma coisa, inversos nunca são nulos. Então,
A gente já ganha de cara esse aqui. Tá aqui tudo bem? Bem acompanhável, né? O quinto... Mostrar que quadrados são sempre maior coisa. Então, se x é maior que zero, então se você faz x vezes x, isso é maior que x vezes zero. Aqui eu estou usando o item 2, certo? Estou usando, multipliquei uma desigualdade por uma coisa maior que zero dos dois lados. Não precisa se preocupar. Só que isso aqui é o x ao quadrado. Então, x ao quadrado é maior que zero do corpo. Se o x não é maior que zero e não é zero, então ele é menor. Se ele é menor que zero do corpo, então menos x é maior que zero do corpo. Pelo passo anterior, a gente sabe que menos x ao quadrado é maior do que o zero do corpo. Só que menos x ao quadrado é menos 1 vezes menos 1 vezes x ao quadrado, menos 1 vezes menos 1 é 1. Isso aqui é x ao quadrado. Todos os casos deram certo. Tudo bem? O último exercício. Exercíciozinho de 2 estrelas. Tem dica? Tem dica. Certo. Espera. 4. Ah, sim. Dica. Tá. Antes da dica, só observar uma coisa. Que eu, na pressa, fiz algo que vocês provavelmente vão fazer também na pressa. Só que eu já me formei, então não tem problema. Eu não vou me ferrar se fizer isso. Vocês estão na época que vocês não podem ter essas pressas. Aqui eram C e somente C. Só que aqui a gente fez só um lado. Aqui a gente só fez a ida. A volta é automática? É, mas não custa avisar que a volta é automática. Como que você vai... Aqui a gente fez que mostrou que se o x é maior que o zero, então o inverso multiplicativo é maior que zero. Agora a gente quer mostrar que se o inverso multiplicativo é maior que zero, então o cara sem estar invertido é maior que zero. Usa que o inverso multiplicativo do inverso multiplicativo é original. Então essa foi a ida, deixa eu só colocar aqui. Para a volta. Você observa que isso é isso. E aí, pelo mesmo argumento, pela ida que você já provou, segue a volta. Beleza. Desculpem por ter esquecido isso. Mas é importante provar ida e volta, tá? Então, para o 4, a dica é: note que porque no item 6 a gente quer mostrar que se x menor que y, e ambos são maiores que zero, então inverte, né? Essencialmente isso aqui é um outro jeito de escrever isso. 1 sobre y menor que 1 sobre x. 0 menor que x menor que y. No fundo é isso que a gente está querendo fazer. Pelo item 4, eu já sei que 1 sobre x é positivo. Pelo item 4, 1 sobre y é positivo.
O produto de duas coisas positivas é positivo. Aí você usa o item 4 de novo e conclui. Mas, essencialmente, lembra disso. Isso aqui ajuda você... Você fica na cara do gol para fazer isso. Tá bom? Exercício bacaninha. Beleza, 11h57. Temos só... A aula, de novo, não vai acabar tão tarde. Agora a gente vai definir uma coisa que todo mundo adora. O nome verdadeiro é valor absoluto, mas entre amigos a gente sempre chama de módulo. Módulo, em toda coisa que vocês fizerem em análise vai ter alguma porcaria que lembra isso. Porque módulo é um jeito de... Valor absoluto é um jeito de você medir distância, em algum sentido. Como se vai ficar claro da segunda parte do curso em diante, a análise é essencialmente sobre distâncias. É sobre você calcular como... Você tentar estimar como as coisas se distanciam ou não umas das outras, de acordo com certos processos e coisas do tipo. E aí, o valor absoluto é, por excelência, o jeito que a gente usa para estimar essas coisas. A definição, meio-dia, tá na hora. O Alex não foi hoje ainda? Por quê? Por que você está aqui ainda? Tá bom, falou, tchau, valeu. Tá. Bom, então definição. E isso vale em qualquer corpo ordenado, então seja K um corpo ordenado. O valor absoluto em K é a função e como tudo que a gente está fazendo aqui, eu vou deixar esse K pendurado até o momento onde a gente definir a reta e ver que a definição está boa. Depois, todas as casinhas vão para o inferno. Aí vai ser 0, vai ser 1, vai ser 3, vai acabar essas coisas. Por enquanto, como depende do corpo, eu estou pendurando essas coisas. Ah, professor, você vai me tirar ponto se eu não colocar isso no corpo? Não, não vou. Isso aqui é só para ser pedante. Eu tenho que ser pedante, vocês não precisam. Mas vocês têm que... Quando vocês veem assim, tipo, tá, eu entendi que tá assim porque não é necessariamente o valor absoluto da reta. Mas, enfim, é a função que faz isso aqui. Pega um xzinho e manda no máximo entre menos x e x. Essa é a definição do valor absoluto. Em Q, por exemplo, só porque é um corpo, né, mas, sei lá, o valor absoluto de menos 5. Você vai olhar menos 5 e menos 5. Aí nesse conjunto você vai olhar, qual é maior? Menos 5 ou menos 5? Nesse caso foi menos 5. E aí isso aqui dá menos 5, que é 5. Se aqui fosse só 5, aí acabou, mas só para vocês perceberem que de fato é isso. Você olha, faz ele menos ele e vê qual é maior. Aqui em geral a gente sempre pensa, quando pensa em número, a gente sempre pensa no número positivo, né? Mas a fórmula ela tem que estar preparada para qualquer caso. E não tem como a gente dizer assim, implementar a coisa. Escolha a versão positiva
de xizinho. O que é versão positiva? Que porra é essa? Não é poesia. Ah, versão positiva. Não. Você sabe que um cara, ou ele é maior que zero, ou ele é menor ou igual que zero, mas se isso aqui é maior, se isso aqui for menor, você sabe que o menos é maior, então você fala, a versão positiva de uma coisa negativa é menos ele. E aí você consegue implementar a coisa sem poesia, tá bom? Isso é importante a gente se acostumar. Mas tá. Tem pouquinhas coisas que a gente precisa saber disso. Proposição. Num corpo ordenado. Verifica-se para todos x e y pertencentes a K, essas coisas aqui. O valor absoluto é sempre maior ou igual que zero. Tudo bem, né? Por quê? Você tem ou x é maior ou igual que zero, ou x é menor que zero. E você sabe que se acontecer esse, menos ele é menor ou igual que zero. Então o máximo vai ser esse cara. Se aconteceu esse cara, você sabe que menos ele é maior que zero. Então menos ele vai ser maior que ele. Então quem vai ser o máximo vai ser o menos ele, mas em todos os casos, o máximo entre essas duas coisas sempre vai ser maior ou igual que zero. Portanto, o máximo é sempre maior ou igual que zero. Tudo bem? Então, a prova está mais ou menos aqui. Isso aqui ajuda a justificar. 2. Se porventura o valor absoluto é zero, então é porque o x que você pegou era zero. Mas se o x que você pegou era zero, então o valor absoluto dele também era zero. Isso aqui tudo também sai disso. 3. Se você faz isso aqui, quebra para multiplicação. O valor absoluto do produto de duas coisas é o produto dos valores absolutos. Esses 3 são um exercício. No meio do texto, se vocês verem, às vezes tem coisa que não está escrito exercício. Mas eu coloco lá, verifique, e aí tem umas estrelinhas do lado. É porque é um exercício. Tá? A quarta condição eu vou fazer, que é a desigualdade triangular. É esse aqui. A prova. Oi? Foi comigo ou quem? Essa desigualdade triangular vai ajudar a matar muita gente? Oi? A desigualdade triangular? É que ajudou a matar muita gente? É. Qual é a piada? Não. Uma coisa chamada Monta Ponta, uma coisa assim. Só ouvi falando de desigualdade triangular. Não, eu já vi muita gente se matar por causa disso. Não, tô brincando. Mas é porque... Vamos lá, por que ela chama desigualdade triangular?
Quando você vai, por exemplo, para R2, você tem uma noção de tamanho de vetor, que chama norma, né? Aí quando você vai calcular, você tem lá dois vetores, certo? O vetor que completa o triângulo é a soma. E aí vale isso aqui. U mais V é a norma do vetor soma é menor ou igual que a soma das normas. E aí chama de triangular porque é a desigualdade que você verifica no triângulo, nesse contexto aqui. Então, é por isso que é desigualdade triangular, que eu saiba. Se isso foi usado na bomba atômica em alguma conta, eu não duvido, porque a bomba atômica certamente usou análise, e você não faz análise sem desigualdade triangular. Então, sim, é uma desigualdade assassina. Eu concordo. Não, pode ser. Inclusive, isso aqui é um spoiler de que muita coisa que a gente vai fazer na reta funciona em espaços vetoriais com norma. Então, de vez em quando, eu vou mostrar essas coisas para vocês, até para já preparar vocês para análise 2. Mas é sempre assim, tipo, um argumento que eu faria assim na reta, se eu colocar um outro tracinho, o mesmo argumento fica igual, mas aí agora está no espaço vetorial e o mesmo argumento se aplica. Em geral é assim, mas isso é a segunda parte do curso. Prova do item 4 é simples, porque a gente tem menos x é menor ou igual que o seu valor absoluto. E a gente tem menos y menor ou igual que o seu valor absoluto. Usando as propriedades de soma, se a gente tem uma desigualdade assim, uma desigualdade assim, a gente pode somar as duas e a gente fica com isso aqui. Menos x menos y menor ou igual que isso aqui. Só que isso é a mesma coisa que menos x mais y. Então, menos x mais y é menor ou igual que isso. Agora, se você parar para observar que isso aqui também vale, o y também é menor ou igual que isso, o x é menor ou igual que isso, o y é menor ou igual que isso, você fica com x mais y menor ou igual que isso aqui. Bom, mas aí o que a gente chegou, por que a gente conclui disso? A gente conclui que x mais y é menor que esse número. Menos x mais y é menor que o mesmo número. Então, o maior entre eles, certamente vai ser menor ou igual que esse mesmo número. Mas o maior entre eles é o módulo. Então, o máximo esse número, o máximo desses dois números é um deles. Se for esse, é menor ou igual que isso. Se for esse, é menor ou igual que isso, por conta disso. Se for esse, também. Mas o máximo é um dos dois. Acabou. Isso aqui é, por definição, o valor absoluto. Tá? Desigualdade triangular, provada. Aí tem um exercíciozinho bacaninha. Eu só vou aqui dizer qual que é. Esse aqui é bem útil fazer, viu? É o tipo de exercício que cai em VOF. Fazer o 0,88. E aí eu vou encerrar a aula com o que seria o teorema fundamental da análise na reta. Porque é uma coisa que usa muito. Tá? E vale em qualquer corpo ordenado. Para alfa e beta num corpo ordenado,
são equivalentes. Primeiro, você dizer que alfa é igual a beta. Segundo, você dizer que o valor absoluto da diferença entre ambos é menor do que epsilon para todo epsilon que pertence ao corpo, tal que epsilon é maior do que o zero do corpo. Isso aqui a gente vai usar tanto que a gente vai às vezes tratar até como se isso aqui nem existisse. Tipo, eu quero mostrar que uma coisa é igual a outra. Às vezes a coisa vai estar escrita assim, e você, não, tá, eu vou usar isso, porque é tão automático usar isso aqui, que você vai esquecer de olhar quando era óbvio, tá? E a gente acaba tendo que fazer isso essencialmente pelo fato de que nem sempre a coisa que descreve beta e a coisa que descreve alfa são visivelmente idênticas. Mas aí a gente consegue, por algum truque, mostrar que essa desigualdade ocorre sempre. E aí isso é a ferramenta que a gente acaba tendo que usar às vezes. A prova... Eu evito usar isso, mas nesse caso é óbvio. É óbvio que se a alfa é igual a beta, então isso aqui acontece sempre. E se eu falar é óbvio por quê, aí deixa de ser óbvio. Dica: na vida, está escrevendo alguma coisa, tal coisa é óbvia. Não explique. Se você explicar em seguida porque é óbvio, é sinal de que você não acredita que é óbvio. Se é óbvio, não carece de explicação. É óbvio. Agora, vocês podem discordar que é óbvio. Aí, mas por quê? Aí por isso, mas eu mesmo não posso explicar. Se alguém falar, não, mas não entendi por quê. Aí tudo bem, eu explico. Mas, questão de escrita. Se escreveu que é óbvio, não justifique. Tá? Agora, 2 implica 1 não é óbvio. Não é. Que 2 implica 1 não é completamente óbvio. Só para ver como tem vários jeitos de fazer. Vou fazer como está aqui no texto. Tá. Bom, se alfa fosse diferente de beta, a gente teria uma das duas coisas, a diferença seria, a diferença entre os dois não seria 0, mas a gente teria um desses dois casos, ou alfa menor que beta, ou beta menor do que alfa, daí ou a gente tem beta menos alfa maior que 0, ou alfa menos beta maior do que 0, respectivamente. Só que aí, porra, achei que ia acabar cedo, meio-dia 16. Eu sou uma mentira. Isso, por definição, é o máximo entre esses dois números. Um deles vai ser o máximo. E justamente o que for maior que 0 aqui. Só que nota que se você pegar isso aqui, como sendo o seu epsilon, acabou. Então, esse aqui é maior do que 0, porque tem que ser um desses. E não é verdade que alfa menos beta é menor que epsilon, porque isso aqui é igual. Então, é um negócio completo, é banal a justificativa do porquê vale, mas a gente usa isso direto. Muitas vezes é bem mais fácil fazer isso.
usar isso aqui. E aí, em geral, o que acontece às vezes é que a gente consegue colocar um negócio no meio que por algum motivo a gente consegue controlar. Tipo um gama. Tem algum gaminha que a gente sabe que se tivesse assim, isso aqui ia ser menor que epsilon sobre 2, e isso aqui ia ser menor que epsilon sobre 2. E aí, com isso, a gente consegue concluir que o alfa menos beta em valor absoluto é menor que o epsilon, usando desigualdade triangular. Mas a gente vai chegar nessas coisas. Mas só para citar que isso aqui vai ser muito usado. Na segunda parte do curso em diante, principalmente. Mas é isso, pessoal. De corpos ordenados, essa é a nossa apresentação ao assunto. Tem uns exercíciozinhos soltos nessa parte, recomendo dar uma olhada. Na aula que vem, supremos e ínfimos, tá? Supremos e ínfimos. Vocês vão ver que é bem mais fácil do que parece, tá? E as coisinhas mais chatas de supremo e ínfimo eu vou fazer com vocês. Propriedade operatória, aquelas coisas assim. Eu vou fazer tipo, da soma para supremo eu faço, aí o do ínfimo fica para vocês. Aí o do produto, eu faço do ínfimo e deixo do supremo para vocês. Que é sempre, as demonstrações são assim. Você viu como faz uma demonstração para supremo? Você vai trocando as posiçõezinhas dos sinais, você faz a do ínfimo. Você viu uma outra para ínfimo, você troca para supremo. É sempre assim. Mas aí a próxima aula vai ser isso, tá bom? Nos aproximamos do final dessa primeira parte. Vai ficar interessante, mas é isso. Hoje eu estou à tarde na minha sala. Quem quiser me procurar para tirar dúvida, estou lá. Quem não quiser me procurar, eu vou estar lá também. Oi?